Vamos iniciar com a citologia, conhecer um pouquinho sobre a estrutura das células. Então vamos lá. Primeiro de tudo, as nossas células são divididas em três partes principais. Entre a membrana plasmática, que é uma estrutura que envolve a célula, dá formato para ela, porque a célula pode ser tanto redonda, quanto quadrada, quanto mais esticada, então ela vai ter formatos diferentes, né? Então essa membrana ela vai dar essa estrutura. Além disso, ela também vai fazer esse controle do que tem que entrar na célula e o que tem que sair da célula. É mais ou menos aí como se fosse um porteiro. Então, ela vai permitir substâncias que a célula precise para entrar dentro dela e também vai fazer com que substâncias que foram produzidas dentro da célula saiam dela e vão para o restante do corpo. Então, além da membrana plasmática, a gente vai ter um núcleo. O núcleo, ele vai armazenar o nosso material genético, que, no caso das células eucariontes, vai ser o DNA. Então, essa estrutura de núcleo, ela é formada por uma membrana também, chamada carioteca. E essa estrutura vai guardar ali a informação que todas as células precisam, que é o DNA, né? O material genético. Então, dentro desse DNA, a gente tem todas essas informações de, por exemplo, como vai ser essa célula, qual vai ser o formato dela, para que ela vai servir, etc. E a gente tem o citoplasma fechando aí essas três partes principais. O citoplasma, então, ele vai preencher a nossa célula, a parte de dentro da nossa célula. É como se fosse uma estrutura aquosa, assim, como se fosse um gel, que vai permitir ali todas as reações químicas dentro da célula. Mergulhadinhos lá dentro do citoplasma, a gente vai ter as organelas. É como se fosse os órgãos da célula. Eu gosto de imaginar como se cada célula fosse um indivíduo. E esse indivíduo ele precisa desses órgãos para funcionar, para existir, etc. Então, as organelas é como se fossem os órgãos que fazem este indivíduo sobreviver. Então, a primeira organela que a gente vai falar é o retículo endoplasmático. Ele fica próximo ao núcleo, encaixado ao núcleo. E ele tem uma função extremamente importante, que é fazer tanto a produção lá das proteínas, quanto a produção de lipídios. Só que cada partezinha do retículo vai ter essa função. Então, ele é dividido em dois, em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O liso, ele está um pouquinho mais afastado do núcleo e ele é responsável pela produção de lipídios, que são as gorduras, que tanto fazem parte da membrana plasmática, quanto vão fazer parte de outros processos dentro do corpo. E o retículo endoplasmático rugoso, ele tem associação com ribossomos, que é uma outra organela. Esse retículo endoplasmático rugoso, encaixado nele, por isso o nome rugoso, a gente vai ter o ribossomos. Fica tipo umas bolinhas bem pequenininhas. E esse ribossomos, ele é responsável pela síntese de proteína. Por isso a gente diz que o retículo endoplasmático rugoso também tem essa função de síntese de proteína. Então, ali vão ser produzidas as proteínas que formam também a nossa membrana plasmática, assim como outras estruturas do corpo. Então, ali dentro vão ser formadas e vão ser depois distribuídas para uma próxima organela, que está desse ladinho aqui. A próxima organela que recebe essas estruturas de proteínas é o complexo golgiense, também conhecido de complexo de Golgi. Essa organela, ela vai receber essas proteínas, vai armazenar dentro dela, como se fosse um armário, e assim que a célula precisar, por exemplo, estou precisando aí de mais proteínas, ou precisamos enviar proteínas para fora da célula. Quem vai fazer esse ajuste do que fica, do que vai, para onde vai, quando vai, é essa organela aqui. Então, ela fica responsável por essa distribuição dessas proteínas produzidas. Já o lisossomos é o nosso faxineiro aí da célula. Ele que vai fazer a limpeza, ele faz a digestão celular. Então, por exemplo, se alguma dessas organelas aqui acabar morrendo, quem vai fazer a digestão delas é o lisossomos. Por exemplo, o complexo de Golgi morreu. Eu não posso ficar com essa estrutura lá sem função dentro da minha célula. Então, para isso, o lisossomos vai pegar ela, vai fazer a digestão e as coisas que forem importantes para o organismo, ele devolve. O que não for importante é eliminado com as excretas do corpo. Temos também a mitocôndria, muito importante para o nosso corpo, para o nosso organismo, porque ela é responsável pela formação de ATP, que é a energia produzida pelo corpo. Então, a mitocôndria ela vai pegar a glicose consumida através da alimentação e também o oxigênio que a gente respira. E através da reação entre esses dois componentes, ela gera o ATP
por um processo, né? Que a gente conhece como respiração celular. E por fim, nós temos o centríolo. O centríolo, ele vai ser responsável por auxiliar na hora da divisão celular. Então, quando a gente tem uma divisão celular, as células, antes de se dividirem, elas precisam organizar os seus cromossomos. E a gente precisa deixar esses cromossomos certinho ali, todos agrupados em um local só. Quem faz com que isso fique bem organizado é o centríolo, certo? E, por fim, a gente tem que entender que a gente vai ter células tanto que possuem núcleo e células que não possuem núcleo. Elas recebem um nome. Primeiro, a gente tem as células eucariontes. As células eucariontes são aquelas que vão possuir um núcleo e também todas essas organelas que eu mencionei aqui. Então, ela é uma célula mais complexa. Então, geralmente, a gente vai encontrar em organismos mais complexos, como os seres humanos, as plantas, os animais. Já as células procariontes, elas não possuem núcleo. O nome dela fala isso, ó, carionte, vem de carioteca, que é aquela membrana que eu falei que envolve, né, o nosso material genético. Então, se ela é procarionte, ela veio antes disso existir, né, na evolução dos seres vivos. Então, ela não tem núcleo, a gente não vai ter essa carioteca, tem material genético sim, ele fica solto no citoplasma, nadando, assim como as outras organelas. E a gente também não vai ter organelas membranosas. Por exemplo, a gente não vai encontrar complexo de Golgi nesses seres vivos, né, procariontes. Assim como a gente também não vai encontrar lisossomos. Então, a gente não vai ter essas organelas que possuem uma membrana ao seu redor, assim como o próprio núcleo também.